Perfeito, estamos começando aqui a nossa live sobre ações autônomas de impugnação, especificamente o habeas corpus, o mandado de segurança, a reclamação constitucional, tá? A revisão criminal, e vamos tratar de todos esses assuntos. Eu vou colocar aqui um lembrete para vocês, gente. Olha, esse lembrete nós vamos colocar aqui no início da live. É o seguinte: vocês vão encontrar nesse link os materiais exclusivos, né? É necessário se inscrever. Então, estamos chegando às últimas lives do livro curso de Direito Processual Penal, que é este aqui. Nós estamos hoje já na live de número 40. Todas as lives estão organizadas no canal YouTube, então estamos também aqui ao vivo no YouTube. E no link de descrição deste vídeo tem lá materiais, Escola de Processo Penal, Professor Rosmar. É para continuar recebendo os nossos materiais exclusivos. Tudo que a gente produzir, nós vamos colocando aí, que estiver relacionado às nossas aulas, tá certo? Então, eu fixei aí o comentário. Quem desejar receber, só é colocar lá os dados e estará recebendo todo esse material. Ok, pessoal? Então, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com a nossa live de número 40, né, gente? Olha, o capítulo 40 é o penúltimo. Então, dessa série do curso de Direito Processual Penal, nós temos apenas hoje e amanhã, né? Quem diria, nós estamos encerrando aí, nesta semana, os últimos capítulos dos nossos encontros. Hoje é o capítulo número 40, sobre ações autônomas impugnativas, tá? Meu muito bom dia aí quem está chegando, vamos em frente. E como vocês podem acompanhar, né, no último capítulo nós estudamos os recursos. As ações autônomas seriam algo diferente do recurso, mas que às vezes assumem função recursal. É por isso que às vezes vocês vão ouvir, olha, o habeas corpus é um sucedâneo recursal. Nem sempre. Às vezes ele funciona como um sucedâneo recursal, assim como também o mandado de segurança. Então vamos ver o que é isso hoje, tá certo? E estudamos também, antes do capítulo de hoje, né, a gente fez um estudo sobre a teoria da decisão judicial. Então nós verificamos qual é a estrutura de uma sentença, quais os elementos que uma sentença deve conter para não incidir em equívoco, em vício, né, em nulidade. Então estudamos isso também. Aí fazendo uma retrospectiva, né, por exemplo, quando a gente chega no capítulo de número 37, né, que a gente estudou anteriormente, aí nós vimos espaços de consenso no processo penal, com colaboração premiada. Então todos esses assuntos foram vistos, assuntos tradicionais, em uma grande parte do nosso livro, chamada Introdução à Análise do Direito Processual Penal. Então, para ver todo o conteúdo do processo penal, à luz da teoria do direito, nós também fizemos esse estudo, tá certo? Essa leitura, né? Então, prisão em flagrante estudamos, prisão preventiva estudamos, falamos de investigação preliminar, todo o conteúdo de processo penal, e o melhor é que também nós mencionamos de maneira bem detalhada os aspectos de teoria do direito aplicado ao processo penal, né? Isso aí seria a cereja do bolo, porque nós não encontramos esse tipo de estudo em livro algum associando as categorias da lógica, da teoria do direito ao processo penal, tá? Então sejam muito bem-vindos aqui. No Instagram a gente já tem os amigos que chegaram, sejam bem-vindos. Não esqueçam do café, eu não deixei de preparar o meu, né? Tá aqui, tá, gente? Então, aquele cafezinho para dar um upgrade. E aqui tá bacana, tá bem legal. Vamos ao conteúdo, tá? Para iniciar, eu quero fazer algumas perguntas, né? As perguntas são mais importantes do que as respostas. Você saber o que quer dizer durante esse nosso encontro. Então, primeiro, quais são as funções que pode assumir um habeas corpus? Tá? Anotem aí, essa é a primeira questão. Quais as funções que um habeas corpus pode assumir? Tá certo? Qual o seu limite, né?
Então, quais são os limites para ingressar com o habeas corpus? Qual a função da revisão criminal? Tá joia? Né? Qual é a relação que existe entre habeas corpus e mandado de segurança? Ou seja, distinguir, né, quais as hipóteses de cabimento, uma espécie assim parecida, similar a um cabimento concorrente, mas acaba que é alternativo entre o habeas corpus e o mandado de segurança, quando se usa um e quando se usa outro. Ainda, gente, qual a natureza da reclamação constitucional? Né? Reclamação constitucional é uma das nossas ações autônomas. Então, qual que seria a natureza de uma reclamação constitucional? Tá certo? Ainda, tá? O HC pode ser sucedâneo da revisão criminal, né? O habeas corpus pode ser sucedâneo da revisão criminal. Pode, gente? Já ouviram falar em sucedâneo da revisão criminal, o HC? Vamos saber também à luz da jurisprudência, tá? Outra coisa, revisão criminal se submete a controle de nulidade, ou nós temos outro termo para referir à revisão criminal, tá? Bom dia, Vitória. Bom dia a todos aqui, viu, gente? Vamos lá. Outra coisa, a última. Cabe revisão criminal quando modificado o entendimento jurisprudencial. Então, por exemplo, alguém é condenado, tá? Hoje é condenado. Aí depois a jurisprudência modifica a sua orientação e com base naquela nova orientação ele seria absolvido. É possível ingressar com revisão criminal para rever o veredito condenatório, já que houve modificação da orientação do tribunal. Essa aqui é a outra questão, tá certo? São questões pontuais que vão nos orientar hoje para tratar das ações autônomas de impugnação, e nós estamos falando desse nosso livro, nós estamos já na live de número 40, de um total de 41 lives, tudo organizado no canal YouTube. Os amigos aí que ainda não estão no nosso canal YouTube, chega lá e dá uma conferida no conteúdo digital, que está todo lá aportado, liberado totalmente para quem quiser ter acesso, tá ok? E esse é o livro que está publicado pela editora Noesis. Aí você pode também dar um upgrade, estudar, ter o livro para aprender. Tanto o livro físico como o livro digital estão disponíveis. Bacana? Então, ótimo. E o que é ação autônoma de impugnação? Gente, esse nome parece um nome difícil, né? Ação autônoma impugnativa ou ação autônoma de impugnação, mas existe uma forma simples de você separar a questão. Quando nós estamos falando de recursos, recurso é um desdobramento, né? É uma espécie de continuidade da mesma relação processual, embora você possa encontrar várias relações dentro de um mesmo processo, mas dentro daquela relação macro, na relação jurídico-processual, autor, juiz e réu, nós podemos dizer que o recurso é uma continuidade, é isso aí. Diferentemente, a ação autônoma de impugnação não é. A ação autônoma de impugnação é uma instauração, não é uma instauração diferente e incidente a um processo penal condenatório. Então, enquanto nós falamos de ação penal condenatória como algo principal em processo penal, a ação autônoma de impugnação ela teria alguma relação de acessoriedade, né? Então geralmente depende de alguma constrição, por exemplo, o habeas corpus depende de uma constrição física ou de uma ameaça de lesão à liberdade de locomoção, então eu preciso de uma acessoriedade, ou seja, uma referência, uma referibilidade a uma ação penal condenatória ou a um inquérito policial ou a algo, ainda que não estatal, que constranja a sua liberdade de vir. Então eu preciso sempre dessa relação de acessoriedade, né, de uma espécie de necessidade de dependência. Mas, apesar disso, essa dependência ela é somente meritória, porque, do ponto de vista procedimental, a ação é autônoma. Isso quer dizer que nós vamos ter ação autônoma de impugnação como algo apartado, algo que recebe novo número de processo e que pode ou não estar apenso ao processo principal, tá certo? Então, por isso que se chama ação autônoma de impugnação. Mas, via de regra, ela recai, né, ela incide sobre o curso de um processo penal condenatório, ou ainda tem, por referência, providências anteriores ao processo penal condenatório.
ou mesmo providências posteriores ao processo penal condenatório. Então, por exemplo, se é uma revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação que não se confunde com a ação penal condenatória, mas ela exige, a revisão criminal exige, e isso é muito importante, né? A revisão criminal requer que haja coisa julgada material, de natureza condenatória. Então, eu vou começar a falar, dentre os exemplos de ação autônoma de impugnação, da revisão criminal. Aqui, para o pessoal que está nos acompanhando no YouTube, eu vou projetar o artigo 621 do Código de Processo Penal. Bacana? Que é um artigo, se você perceber, ele já teve um objetivo de ser restrito, né? Embora devesse ser amplo, mas ele já é restrito. E nós temos também vários problemas de dicção aberta do dispositivo. Isto é, a textura da linguagem daquele dispositivo é uma textura aberta que permite múltiplas interpretações, quando ela deveria assegurar maiores cabimentos, né, maior possibilidade de cabimento da ação de revisão criminal com o objetivo de tutelar a liberdade do imputado. Veremos isso, tá certo? Então, a nossa ação de revisão criminal, ela se dirige contra processo já findo, né? Ou seja, quando há uma sentença penal condenatória transitada e julgada. O que não está na lei é que ela é cabível também, isso por força da jurisprudência, né, uma interpretação analógica a favor rei, e a nosso ver a interpretação correta, ela tem cabimento também contra as decisões absolutórias impróprias. Aí alguém diz, Rosmar, o que é isso? O que é uma decisão absolutória imprópria? É simples, nós vamos saber. É aquela que aplica medida de segurança. A ação de absolvição imprópria, ela é iniciada com uma petição que documenta a ação penal chamada de natureza preventiva, de prevenção geral. É até uma nomenclatura um tanto arcaica, mas é uma nomenclatura ainda usada pelo nosso sistema. Se chama ação penal de prevenção. E de prevenção por quê? Porque tem o objetivo de narrar um fato típico e antijurídico contra uma pessoa que não é culpável, né? A pessoa que não tem aptidão de receber pena. Ela vai receber medida de segurança. Então, se ao final é aplicada a medida de segurança de maneira equivocada, nós podemos ter se transitado em julgado essa sentença de absolvição imprópria, né, que, embora reconheça o fato típico e antijurídico, diz que a pessoa não tem aptidão de receber pena porque não tinha capacidade de entender o caráter ilícito do fato, ou de se autodeterminar, de determinar-se conforme o que a norma dispõe, então ele se submete a uma medida de segurança, não submete a uma pena. É verdade que às vezes a medida de segurança é até pior, né? Mas dentro daquele contexto do código, a medida de segurança seria um favor à pessoa penada, né, que tem um problema de cognição, né, ou inaptidão do fato para se determinar, e por isso é internado em um estabelecimento adequado ao invés de ficar em uma penitenciária. Então, essa sentença transitada e julgada, ela desafia também revisão criminal, mas veja aí que esse desafio da revisão criminal não é algo assim que é claro no texto da lei. Eu vou projetar aqui para o pessoal que está nos acompanhando, tá? Então, quem quiser também acompanhar lá no YouTube, eu vou compartilhar a tela aqui, a tela do nosso código, tá? Que tem lá da revisão, né? Tá no título, no título referente aos recursos e às nulidades, um título também referente às ações autônomas de impugnação, está aqui da revisão, né? A revisão criminal, né? Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Então, o primeiro cabimento da revisão criminal, veja aí que é aberto, né? Contra sentença condenatória, não fala da absolvição imprópria, né? Em nenhum dos dispositivos ele deixa claro que cabe contra a absolvição imprópria, embora isso seja intuitivo, tá? Então, quando a sentença condenatória for contrária a texto de lei ou a evidência dos autos, tá aqui, ó, inciso 1, ou ainda, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, né? É interessante que você falar em falso depoimento é algo assim tanto estranho, porque o depoimento em si é o fato. A falsidade que você refere ao depoimento é um julgamento, é um juízo normativo, tá? E ainda, o inciso 3, quando após a sentença se descobrirem novas provas da inocência do condenado, aí vejam que ele não fala no submetido à medida de segurança. Né? Ele não fala no submetido à medida de segurança, ele fala em condenado.
ou ainda circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena. Vou deixar um pouquinho aí o artigo 621, né, para que vocês confrontem esses dispositivos, que são dispositivos um tanto restritos e que não englobam todas as possibilidades de injustiça que nós podemos verificar no dia a dia. Uma dessas possibilidades de injustiça é aquela que a gente mencionou no início, né? Cabe revisão criminal. É cabível revisão criminal. Quando, por exemplo, o tribunal mudar a orientação jurisprudencial, né? Seria cabível isso? Nós fazemos análise concreta de um caso do STJ que ele diz que não é possível admitir revisão criminal por mudança jurisprudencial. Então vejam aí, tá bem, pessoal? Professor Eval, um grande abraço lá do Rio Grande do Norte, grande amigo. Então, a questão aí de você admitir revisão criminal com base na modificação da jurisprudência foi rechaçada pelo STJ, embora ele tenha autorizado a ampliação do cabimento em outros casos. Mas vamos especificamente sobre esse problema da modificação da jurisprudência, né? Quando a gente verifica que a jurisprudência oscilou, né, decisões oscilaram em determinado sentido, em outro, nós verificamos já que há um campo de dúvida no aspecto normativo, no aspecto de juízo de valor sobre um fato, um espaço de dúvida. E esse espaço de dúvida, nós sabemos que toda dúvida deve militar em favor da absolvição. Então, ao que nos parece, a decisão do STJ, que rechaçou a possibilidade de se ajuizar revisão criminal, né, com o objetivo de rever um caso em função da modificação da jurisprudência, foi uma decisão equivocada, né? Assim, a questão toda é saber se seria razoável a gente modificar porque houve uma mudança de uma maneira, ou houve uma mudança em sentido contrário, né? O fato é que a jurisprudência ela é hoje um fator relevante de introdução de normas jurídicas no sistema, né? Então vamos explicar isso à luz da teoria do direito, tá? Bacana, Eval, muito obrigado, viu? Obrigado a todos aqui. Valeu, meu irmão. Então, essa mudança de entendimento é muitas das vezes suscitada em outros campos do direito, inclusive do direito tributário, né? Quando você modifica o entendimento sobre um determinado assunto, isso é um problema para a gente, né? Porque acaba que, no plano concreto de aplicação normativa, há uma anti-isonomia. Então, digamos que nós respondamos por processos penais distintos em relação ao mesmo fato. Eu sou condenado e você é absolvido, ou várias pessoas são absolvidas e o único é condenado. E quem foi condenado foi porque a jurisprudência antes era no sentido condenatório, porque entendia que aquela conduta, por exemplo, era crime. Né? Então se trata de crime. Né? E depois modifica o entendimento e diz, olha, não é crime, né? O fato é atípico. Então imaginem vocês que podemos ter, no plano concreto, pessoas condenadas e absolvidas diante de uma mesma situação jurídica, porque a corte divergiu e modificou o entendimento em torno da tipicidade do fato. Não admitir a revisão criminal nos parece um tanto equivocado. E por quê? Porque isso repercute no plano isonômico, isso também repercute na questão do indúbio pro réu, e há uma dúvida normativa no ponto, e ainda nós precisamos realçar que a jurisprudência acaba sendo hoje um veículo introdutor de norma jurídica no sistema, né? Então, quando há essa modificação, isso é objeto de repercussão em outros campos do direito, né? Isso a gente pode exemplificar com as técnicas de controle de constitucionalidade, mudanças de entendimento. Isso vem sendo reconhecido no campo do direito constitucional, no campo do direito tributário, com a fixação, às vezes, de modulação para início de produção de efeitos jurídicos a partir da data X. Mas o fato é que não pode ser ignorado, em matéria penal, que a jurisprudência tira, né, descalça o julgado anterior daquele âmbito, daquele campo necessário de certeza. Né? Então, aqui a gente está falando de uma forma analógica, né, de aplicar, por exemplo, a lei benigna retroativamente, né, para falar no professor Welton, lei benigna de forma retroativa. E a jurisprudência de forma retroativa seria aplicada? Nós não temos essa previsão legal, né, e o campo de incidência do artigo 621 do Código também é bem restrito. No entanto, tudo em favor rei pode ser aplicado de forma analógica. E não é simplesmente porque nós queremos, é porque nós temos aí um direito fundamental de primeira dimensão. E sendo um direito fundamental de primeira dimensão que visa tutelar a liberdade do indivíduo,
né, isso deve ser aplicado extensivamente, né, de uma maneira mais ampla, de forma a dar mais eficácia ao direito, né? Então, quando é garantia fundamental, nós aplicamos de maneira mais direcionada à proteção da liberdade. Quando é dever, o dever é aplicado de maneira restrita, né? Então, dever aplicado de maneira restrita, direito aplicado de maneira ampla. Isso em processo penal é bem verdadeiro, sabe? A gente precisa ajustar, então, a essa hermenêutica, né? O STJ também disse, né, que uma revisão criminal não pode ser considerada assim, uma nova apelação. Isso porque haveria revolvimento em relação a fatos e provas. E, realmente, você não pode simplesmente questionar a correção do julgamento, do juízo de valor, né? Então, se fosse simplesmente isso, para você questionar, o tribunal julgou mal, não serve a isso a revisão criminal. A revisão criminal serviria, sim, se a gente identificasse hoje que, de fato, o tribunal julgou mal, porque todos estão no sentido absolutamente diverso daquele que antes foi julgado pelo tribunal. Então, percebam que aí há um limite bem tênue, né, para você dizer, olha, é uma nova apelação, né, não pode ser uma nova apelação. De fato, não pode, mas se, por exemplo, se verificar que aquele julgado é isolado em relação à orientação, nos parece que a forma melhor de fazer incidir essas regras é a de autorizar-lhe interpretação ampliativa, tá joia, pessoal? E aí vamos para a questão ainda da revisão criminal de duas espécies, que a gente geralmente fala na doutrina, que é judicium recidens e judicium rescisorium. Então, assim, os termos são tipo intercambiáveis, né? Eles são equivalentes, né? Recidens e rescisório. Mas a gente convenciona sentidos diferentes para eles, né? E é o seguinte, quando você entra com a revisão criminal, que é uma ação autônoma, né, de impugnação, você pode pedir a nulidade do julgamento. Na verdade, o nome nulidade, aí eu já vou respondendo uma outra questão. O nome nulidade aí deve ser entendido como rescindibilidade. Então, na revisão criminal, você não faz incidir os dispositivos de nulidade do Código. O sistema de nulidade não se aplica à revisão criminal. E por quê? Porque o sistema de nulidade é para a persecução penal fora do juízo e em juízo, na persecução penal na polícia e na persecução penal no processo. Está lá no artigo 563 ao 573. E o que aplicamos à ação de revisão criminal? Que é a nossa rescisória, que é a nossa ação desconstitutiva de uma condenação penal. Qual o nome que nós aplicamos? É rescindibilidade, que é o nome equivalente para você categorizar o vício em um processo já findo, com o objetivo de desconstituir a coisa julgada. Pois bem, eu posso pedir, então, a simples desconstituição do julgamento, né, com a supressão de todos os seus efeitos jurídicos. Isso é rescindens, né? Isso é uma rescindibilidade restrita. De que maneira? É que o tribunal não absolve o acusado. O tribunal simplesmente vai dizer que o julgamento aconteceu em descompasso com a lei. Então imaginem vocês, alguém que foi condenado com trânsito em julgado, sem o direito ao contraditório para a defesa. Temos aí um vício gravíssimo, né? Um vício de nulidade na ação condenatória, que agora vai ser objeto de rescindibilidade. O que é que o tribunal pode fazer aí? Ele não absolve, ele decreta a desconstituição, ele suprime os seus efeitos, ele invalida, né? Ele deve invalidar o processo penal. Então, ao invalidar, ele não profere uma decisão de mérito substitutiva da sentença condenatória, ele simplesmente desconstitui. E aí, nós chamamos isso de judicium rescindens. Aí você diz, Rosmar, mas qual a diferença do juízo rescisório? Vamos explicar. O juízo rescisório é quando o tribunal já profere uma decisão de mérito substitutiva. Então, ele não só invalida, como ele já também coloca em seu lugar um juízo de reforma. A desconstitutividade, então, pode ser parcial, ela pode ser completa, mas ela pode ser simplesmente reforma. E aqui nós temos uma distinção entre invalidação e reforma. A invalidação é tornar inválido, é suprimir os efeitos daquilo que está sendo produzido. A reforma é modificação do mérito. Então eu posso modificar o mérito de condenação para absolvição. Eu posso modificar o mérito, como está aí, pessoal, no inciso 3, que está grafado aqui no YouTube, 621 inciso 3, eu posso modificar o mérito para reduzir a pena, né? Então, essas questões são interessantes, né? Eu posso reduzir, então, a pena. Isso é reforma. Qual a importância prática dessa distinção? É porque alguns entendem que se
for o caso de desconstituição, a pessoa poderia ser processada de novo. E se for o caso de reforma, ela não poderia ser processada de novo, nem bis in idem. A nosso ver, em processo penal, nem no caso de anulação do processo, no caso, leia-se, invalidação do processo mediante rescindibilidade, nem no caso de reforma para absolver ou diminuir pena, a pessoa pode ser processada de novo. Então, se o réu foi processado uma vez e condenado indevidamente, e de repente o tribunal aplica judicium recidens para dizer, olha, desconstitua por completo, sem modificar-lhe, sem tocar-lhe o mérito, essa pessoa não pode ser processada de novo. Por quê? Porque ne bis in idem. No processo penal, ninguém pode ser processado duas vezes pelo mesmo fato. Isso não está claro na jurisprudência, tá, pessoal? Na prática jurisprudencial, é possível se identificar questões que voltam a juízo, né, uma tendência assim, querer novamente ver a pessoa processada, porque o processo foi invalidado, não foi apreciado o seu mérito pelo tribunal em sede de revisão criminal. A nosso ver, essa postura é uma postura que colide, que conflita com o ne bis in idem. Bacana? E aí, gente, vem uma questão bastante interessante que eu vou associar aqui com o inciso 2, tá, pessoal? Né? Inciso 2, quando a sentença condenatória cabe revisão criminal, se fundar em depoimento, exames ou documentos comprovadamente falsos. Vejam aí que o dispositivo ele tem um juízo de valor bem restrito, né? É quando se verifica uma ilicitude probatória, né? E aí vem uma questão interessante, digamos que um crime de estupro, né? Alguém foi condenado por estupro, porque à época não havia disponível uma técnica de aferição do DNA tão precisa. E o exame da época indicou que fulano era o autor do estupro. O tempo passa e surge agora uma técnica muito mais sofisticada que descarta totalmente a qualidade daquela pessoa como autor do estupro. Então, ele foi considerado o responsável pelo crime, né, pelo crime contra a dignidade sexual, em um tempo em que as provas disponíveis para o tribunal eram essas. E hoje as provas são outras e que essas provas dariam outra direção para o julgado. Né? Então, observem que houve uma modificação da tecnologia enquanto técnica para a feitura do exame pericial, né? Porque o exame hoje é um exame mais sofisticado, descarta totalmente a autoria. Observem que esse ponto não se classifica bem como um erro judiciário. Né? À época, o órgão judiciário ele não errou no seguinte sentido, ele não errou de acordo com as provas que estavam disponíveis, né? Hoje a gente poderia dizer, não, ele errou, porque existiria uma outra forma de examinar a questão com base em uma técnica muito mais sofisticada e que evitaria a condenação do inocente. E aí, cabe revisão criminal? Se você for olhar pela letra aqui do dispositivo, ela tem difícil enquadramento, né? O nosso dispositivo é um dispositivo restrito, é muito assim relacionado a um dispositivo que decorre da própria atmosfera da época em que adveio o nosso Código de Processo Penal, em 1941, e que queria realmente restringir as possibilidades de revisão, de alegação de vícios, né? No caso aqui, de alegação de rescindibilidade. O fato é que, atualmente, nos parece inconcebível não se rever uma condenação como essa, ainda que a gente possa dizer, olha, não houve bem um erro judiciário em sentido estrito, né? Houve erro, mas não aquele erro que decorreria de um equívoco explícito do judiciário em verificar que a pessoa é inocente e foi condenada. Não. À época, a cognição formada pelo juiz era de que ele era culpado, né? E esse âmbito de equívoco pode realmente acontecer, incidir em um processo criminal. Aí observem, se é um direito fundamental, a revisão criminal, nós temos que interpretá-la de maneira ampliativa, né? Nós não podemos interpretá-la restritivamente. Então, a nossa solução é que seja cabível a revisão para este fim, tá certo, pessoal? Então, isso se chama judicium rescisorium. Por quê? Porque ele modifica o mérito. Judicium recidens é quando simplesmente desconstitui, né? Que seria o que eu classifico como invalidação. Bacana? Aí vejam, vamos agora mencionar o nosso habeas corpus, tá? O habeas corpus, ela é uma ação, né? O nosso habeas é uma ação autônoma de impugnação, tá? E melhor exemplo não há, né? O nosso habeas corpus está na Constituição da República e tem mais de uma função. Eu perguntei aqui quais as funções do habeas corpus. Vamos dizer quais as funções, né? Ele tem tríplice, ou até mais, dependendo do ponto de vista que você adote, função para combater
tanto a lesão à liberdade de ir e vir, como também a ameaça de lesão, né? Tanto a lesão quanto a ameaça de lesão, tá? Tanto a lesão quanto a ameaça de lesão, tá certo, gente? Então, essa ameaça de lesão, ela é manejada com o chamado habeas corpus preventivo, tá? Habeas corpus preventivo. Quando é o próprio combate à lesão à liberdade, quando a pessoa, por exemplo, é presa, nós chamamos habeas corpus liberatório, tá certo? Habeas corpus liberatório. Ou ainda habeas corpus repressivo. Então nós temos modalidades preventiva e repressiva, mas não para por aí. A preventiva, ela pode assumir outras feições, que a depender do ponto de vista, você pode até dizer que ela também é uma repressão. Por exemplo, quando nós usamos o habeas corpus trancativo. O HC trancativo, ele é um habeas corpus que visa ou arquivar o inquérito policial, e para isso, geralmente se exige que a pessoa seja indiciado, tá? Então, sendo indiciado, né, a pessoa foi indiciada, você tem ali a indicação precisa de que é aquela pessoa que está sofrendo uma ameaça à liberdade. Por quê? Porque no futuro ela pode ser presa. Então, considerando que se o processo for julgado procedente, né, se o pedido condenatório for julgado procedente, ela poderá ser presa futuramente, nós admitimos um habeas corpus trancativo. Ou trancativo em termos de arquivamento do inquérito policial, ou trancativo em termos de extinção do processo penal. Então, tanto arquiva o processo, quanto extingue sem julgamento de mérito, tanto arquiva o inquérito, quanto extingue sem julgamento de mérito o processo. Essas duas formas, que eu estou falando aqui de maneira técnica, são resumidas em termos mais vulgares no nome trancamento, que já é sufragado jurisprudencialmente, né? Se fala em trancar, né? Trancar o processo penal, trancar o inquérito. Então, o habeas corpus pode ser trancativo. Então, ele é preventivo, no sentido de que visa evitar a prisão futura, e ele é repressivo quando você percebe que ele está combatendo o trâmite de um processo ou de um inquérito que é ou que se configura abusivo. Percebem? Então, essas são as feições que nós podemos enxergar no habeas corpus. E essas feições decorrem todas da Constituição da República. Aliás, eu vou aqui novamente projetar para os nossos amigos que estão no YouTube, né, aqui também no Twitter e no Facebook. Um grande abraço a todos, tá, pessoal? Aqui, olha, eu vou colocar o dispositivo que trata do habeas corpus, né? Ou seja, primeiro na Constituição da República, sempre. Aí depois você faz a derivação da Constituição para os dispositivos do Código de Processo Penal. Então vejam aí, ó, lá no Código de Processo Penal, está lá no artigo 647, né, estamos colocando aí, dá-se habeas corpus sempre que alguém sofrer, ou seja, repressivo, ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal em sua liberdade. Então temos aí os limites, né, os lindes do habeas corpus. Então vejam que sempre nós vamos ter um habeas corpus que tem como finalidade evitar o cessez de liberdade. Isso significa que, pelo menos, o crime ou a infração penal, ainda que uma contravenção, tenha como sanção uma previsão de privação da liberdade, ainda que seja prisão simples. Então, se for, por exemplo, uma contravenção que tenha lá 15 dias de prisão simples e você se veja com um TCO contra você, um termo circunstanciado de ocorrência, e se o caso, por exemplo, for um fato atípico, mas se estiver sendo enquadrado indevidamente em uma contravenção penal, você pode ingressar com um habeas corpus com o objetivo de fazer com que seja arquivado o termo circunstanciado de ocorrência, seja trancado, né? No termo circunstanciado de ocorrência, nós não vamos necessitar de um indiciamento formal, mas precisa sim haver uma precisão de indicação da autoria em relação a alguém. For um crime cometido por pessoa jurídica, que não pode ser preso, obviamente, né? Ou um crime cometido por alguém, mas que o crime não tenha previsão de pena privativa de liberdade, né? Se for um crime, por exemplo, que tem ali somente pena de multa, né? Ou por exemplo, um crime relacionado ao uso de drogas, que a pessoa não pode ser presa. Nesses casos, você não vai ingressar com habeas corpus. Por quê? Porque não está em jogo, nem em tese, a liberdade de locomoção. E qual é o instrumento que você vai entrar? Aí aqui eu respondo a outra pergunta que nós formulamos no início.
o que nós vamos ingressar é o mandado de segurança, né? Então, o mandado de segurança e o habeas corpus, eles fazem uma espécie de trocadilho, né? Que você tem que, enquanto parte, né, ou enquanto advogado que vai ajuizar a demanda, procurar verificar se o crime tem em sua previsão abstrata pena privativa de liberdade, ainda que de maneira alternada, mas tem que ter uma pena privativa de liberdade, detenção, prisão simples, reclusão. Se não tiver, se for só possibilidade de restrição de direitos, não cabe habeas corpus. E por quê? Porque não se enquadra nos termos constitucionais, que dá-se habeas corpus quando alguém se verificar, se achar ameaçado em sua liberdade de locomoção. Então, se os direitos forem outros ali em jogo, geralmente a ação cabível será um mandado de segurança, né? E, naturalmente, se a gente fizer incidir a regra da Constituição que prevê mandado de segurança, além das normas específicas, tá certo? Aí vejam, lá no artigo 648, né, eu estou colocando ainda aqui para os amigos do Facebook, do YouTube, o dispositivo, né, 647, 648 do Código, nós temos ali no 648 uma série de previsões de limitação da liberdade. Na verdade, não seria necessário, porque basta a limitação da liberdade, você consegue inferir isso, né, deduzir isso intuitivamente em relação a qualquer questão que te restrinja, né? Mas o legislador preferiu fazer essa descrição mais pormenorizada, né? Tipo assim, para fechar a coisa, embora seja um rol exemplificativo, né? Então aqui ele fala de várias espécies, né? Como por exemplo, quando o processo for nulo, né? Nem sempre usando a melhor nomenclatura. Se eu desço mais abaixo, pessoal, você vai encontrar o chamado habeas corpus de ofício, que também decorre do nosso texto constitucional. O habeas corpus de ofício, ele está aqui, ó, tá? Artigo 654, né? Parágrafo 2º, vou colocar aqui para o pessoal ficar bem claro, né? Mas o habeas corpus de ofício está na Constituição, quando, por exemplo, se diz assim, não é, o juiz, né, o órgão judiciário, deve relaxar imediatamente a prisão ilegal. Então, no texto constitucional, o texto é exatamente assim, a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária competente, né? Então, isso é um habeas corpus de ofício, e você pode conceder de ofício, inclusive de forma preventiva, tá? Então, se tanto eu posso determinar a soltura, eu também posso determinar o trancamento de ofício se eu tiver competência para isso, tá? Então, temos na Constituição essa previsão e temos no Código de Processo Penal uma previsão expressa de que os juízes têm competência para expedir ordem de habeas corpus de ofício, né? Ou seja, a atuação de ofício no processo penal existe? Existe. Favor rei. Só não é correto o inverso, ou seja, diante do sistema acusatório, você não pode agir de ofício para prender, mas pode agir de ofício para liberar, desde que limitadas as suas balizas de competência. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que está achando, né, até professores que eu respeito bastante, que um juiz pode determinar o trancamento de ofício de um inquérito policial já sufragado pelo Ministério Público. Naturalmente que se o inquérito policial está só nas mãos do delegado, o juiz das garantias pode, né? Sabemos que o juiz das garantias está suspenso por medida cautelar, mas o juiz pode determinar o trancamento. Por quê? Porque ali ele tem competência para combater o ato do delegado de polícia. Mas a partir do momento em que o promotor sufraga o ato do delegado, observem que o juiz de primeiro grau não tem competência para controlar o ato do promotor. Então, nesse caso, quem tem competência para assegurar a liberdade da pessoa por intermédio de habeas corpus de ofício é o tribunal. Ou seja, sempre nós vamos precisar aferir uma regra de ouro nossa, que é a regra de competência, né? Bacana, gente? Então, essas são as regras do habeas corpus, né? Que a gente não tem condições de comentar tudo aqui, mas está tudo detalhado no nosso livro. Um nosso abraço aí para todos aqui do Instagram, para o professor Leonardo, tá? Para todos os amigos que estão aí, Tiago. Um abração, amigo, viu? E muito obrigado pela presença, pelo apoio. Para quem chegou até aqui também no nosso YouTube, não deixa de curtir, né, deixar aquele like no nosso post, compartilhar, mandar os aviãozinhos aí, né, aquele aviãozinho no Instagram, manda para os amigos o link do vídeo de hoje. E também os coraçõezinhos aqui que eu tenho recebido, os acenos, estou vendo todos, tá, pessoal? Muito obrigado. Os comentários aqui de Luciana, de Petrúcia, todos que estão aqui nos acompanhando. E para quem
assistir depois, coloca lá a pergunta que eu vou responder a todas, tá certo? Aí, gente, vem uma outra questão que eu coloquei no início. Qual a natureza da reclamação constitucional? Pessoal, o melhor livro de reclamação constitucional, inclusive que é um livro pioneiro e que foi responsável pela introdução das regras que estão no CPC, tá? No CPC. É o livro do hoje ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. Então tem um livro Reclamação Constitucional, é um livrão, tá? Um livrão publicado pela Sérgio Fábio Editor. Eu, à época, quando eu comprei esse livro, eu fiquei maravilhado, porque era um assunto que muita gente se equivocava na hora de explicar, né? E esse assunto é um assunto muito importante, porque, primeiro, você não entra com reclamação constitucional depois de trânsito em julgado, né? A reclamação constitucional, ela não tem esse lugar. Depois de trânsito em julgado, você tem revisão criminal na mão, que só cabe em favor da defesa, e só cabe revisão criminal se for uma sentença condenatória, né? Ou se for uma sentença absolutória imprópria. Os tribunais ainda não avançaram para admitir revisão criminal com o objetivo de modificar o fundamento da absolvição. Né? Porque às vezes é interessante você modificar o fundamento. É mais interessante você ser absolvido porque, por exemplo, o fato não existiu do que ser absolvido por insuficiência de provas. Né? Se você for absolvido dizendo que o fato não existiu, você está livre de uma procedência de uma ação civil ex delito para pagar uma indenização. Né? Você está livre. A pessoa pode até ajuizar a ação civil, mas ela não terá seguimento adiante. Por quê? Porque a coisa julgada criminal fará a coisa julgada civil também. Né? Então é mais interessante. Mas os tribunais não têm permitido a alteração, por exemplo, se você for absolvido indevidamente por insuficiência de provas. Né? Com base naquela ideia de que a revisão criminal não pode ser uma nova apelação, né? Não teria esse condão, né, de modificar o fundamento absolutório, faltaria interesse jurídico, segundo o que se tem prevalecido até hoje. Melhor seria que se admitisse também para modificar o fundamento, né, de fundamento absolutório, né, que seja o fundamento mais favorável ao imputado, por que não? Ou seja, prestigiar sempre mais a liberdade, tá? Então, a revisão criminal se dirige contra decisões já transitadas em julgado, né? Mas a reclamação constitucional não. A reclamação constitucional tem esse limite. Hoje está bem claro lá no CPC, né? Eu vou entrar com o objetivo de assegurar a autoridade de julgado, né? Assegurar a autoridade de julgado de um tribunal, né? Especialmente do Supremo Tribunal Federal, mas essa regra ela pode ser replicada tanto no âmbito do STJ, que já existe, como no âmbito dos tribunais locais, dos tribunais de justiça, dos TRF, né? Então nós podemos ter uma reclamação com o objetivo de assegurar uma decisão que está sendo descumprida por um órgão de primeiro grau, por um juiz, por um órgão administrativo. Então, dentro daqueles limites da reclamação constitucional, você pode questionar o ato, tá? Essa é a reclamação. Mas você só vai ingressar com a reclamação se ela for a única que você tiver na mão. Ou seja, a reclamação tem uma natureza assim, subsidiária, né? Ela tem uma natureza supletiva. Isso significa, gente, que se você tiver recurso eficaz, você não entra com a reclamação. Mas se você tiver um recurso que não seja eficaz a tudo, a reclamação é viável. Então, a reclamação é supletiva, subsidiária, a reclamação não é recurso, né? A reclamação é ação autônoma de impugnação, bacana? E essa é uma ação autônoma que é constitucional e que se aplica a todos os âmbitos, civil, criminal, não é recurso, né? Mas visa assegurar as decisões. Então, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal manda soltar alguém e o juiz determina a prisão, sustentando outras razões, né? Isso pode ser objeto de confronto. Por quê? Porque contra a prisão não cabe recurso, mas pode caber reclamação constitucional, tá? Então temos aí um exemplo específico, tá, gente? Olha, estamos aqui já chegando no fim, né, próximo ao fim da nossa live, e essa é a live número 40, tá, gente? Amanhã é a última live dessa série do curso de Direito Processual Penal, versão 2021, em conformidade com a teoria do direito, né? Tem uma live por capítulo aí, toda organizada no canal YouTube. Quem não foi ainda, vai lá e se inscreve no meu canal, e tá muito bacana, tá, pessoal? Aí eu venho aqui para as questões, para a gente ir respondendo uma a uma, né? Algumas já foram respondidas. Vamos ver aqui o que é que a gente ainda não falou, né? Se cabe revisão criminal quando modificado o entendimento jurisprudencial. A STJ diz que não, a gente sustenta que é possível, né? E até exemplificou com o problema da mudança de tecnologia que viabiliza, por exemplo, a percepção de que fulano de tal não foi autor de estupro. Então, como é que vai deixar a pessoa presa nessa situação sem desprestigiar a liberdade, né? Então, pensamos que o entendimento jurisprudencial, sendo a jurisprudência veículo introdutor de norma jurídica, ele precisa ser também submetido
à revisão criminal. Ainda as funções do HC. Um HC liberatório dá ensejo a um alvará de soltura. Um HC preventivo dá ensejo a um salvo-conduto, né? O HC trancativo, ele determina o arquivamento do processo, aliás, o arquivamento do inquérito ou a extinção sem resolução do mérito do processo, tá? A função da revisão criminal pode ser meritória ou pode ser de rescindibilidade apenas. Quando ela rescinde apenas, ela se chama iudicio rescidens, é a desconstituição de coisa julgada sem modificação do mérito. Quando é uma revisão de mérito, ela modifica o julgado de condenação para absolvição ou reduz a pena. É judício rescisório. Então, respondemos isso aqui também. Só dá uma olhadinha aí no vídeo posteriormente, quem desejar aprofundar, e aqui no livro, tá joia, pessoal? Ainda, distinguir as hipóteses de cabimento de mandado de segurança e habeas corpus. É pela pena do crime. Se o crime não contiver pena privativa de liberdade, for só pena de multa, restrição de direitos, etc., como é o caso do crime de uso de drogas, tá? Usuário, que não é preso, usuário, só é presa a pessoa que comete o tráfico, né? Então, para esses casos, você ingressa com mandado de segurança, não ingressa com habeas corpus. Mas basta existir, em tese, tá? Uma possibilidade de prisão, ainda que remota, cabe, então, habeas corpus. Na jurisprudência tem alguns problemas assim que a gente tem identificado, como, por exemplo, a negativa de habeas corpus quando a pessoa quer modificar as condições internas da prisão, tipo as condições de higiene, né? Diz, não, isso aí não é cabível, isso é cabível outra medida. Mas o fato é que ali, a nosso ver, existe uma restrição óbvia à liberdade da pessoa, né? E a pessoa ainda, além da liberdade, está em situação degradante, né? Então, limitar o cabimento do habeas corpus nos parece também inadequado, porque é bem explícita a privação de liberdade de maneira degradante na prisão, né? Mas isso aí a gente tem que também fazer o cotejo, né? Quem for responder a prova, conhecer a jurisprudência do STJ, se for questão objetiva, está lá, e se for uma questão discursiva, você pode debater esses pontos que eu estou mencionando, tá, pessoal? Ainda, qual é a natureza jurídica da reclamação? Vocês já sabem, se trata de uma ação, né? Uma ação constitucional, não é recurso, né? A reclamação constitucional, e visa assegurar, dentro de um espaço temporal, a autoridade de decisão que foi violada por um ato que não comporta recurso. Então tem natureza supletiva subsidiária, tá? A revisão criminal se submete ao regime das nulidades? Não, se submete à rescindibilidade, que todavia tem algo muito comum com a nulidade, que é o vício, tá? E as sanções são parecidas, embora sejam elementos que estão dentro de uma endonorma e perinorma. Lembram de endonorma e perinorma? O que é devido e o que é indevido são distintas, né, quando se trata de revisão criminal, quando se trata de controle de nulidade, tá bom, pessoal? Tá? O HC pode ser sucedâneo da revisão criminal. O que é ser sucedâneo? É você usar um pelo outro. Eu penso que sim. Por quê? Porque às vezes o equívoco pode estar muito na cara, né? Então um equívoco absurdo que você comprova documentalmente. Por que o habeas corpus não poderia, então, ser um sucedâneo da revisão criminal? Mas os tribunais, em especial o STJ, têm dito que não pode ser sucedâneo. E por quê? Tem uma razão também para isso. Porque o habeas corpus é de cognição muito estreita, né? Ou seja, o habeas corpus não é ali local para você fazer debate, né? O habeas corpus é uma ação, inclusive unilateral, que não tem uma parte, o Ministério Público ali não é parte, né? O Ministério Público, quando atua e muito, e não tem previsão legal na primeira instância, é como parecerista na segunda. Então, como ele é uma ação de rito sumário e cognição sumária, o HC não poderia ser sucedâneo da revisão criminal, porque não daria espaço para um exame mais aprofundado da questão de desconstituição de um julgado, tá, gente? Então, eram essas as questões. Eu quero agradecer demais a atenção de vocês. Quero convidá-los para a live de amanhã. Gente, a live de amanhã vai ser sobre execução penal. E aí eu vou fazer uma abordagem, além de uma abordagem dogmática, que a gente está trabalhando com dogmática, uma abordagem também de cunho criminológico, né? De falar um pouco de criminologia. Então, capítulo de execução penal está aí, tá? Capítulo 41 será a nossa live de encerramento. Convido os amigos. Vamos comemorar aí as 41 lives, né, que a gente reuniu. Não é brincadeira, né? Juntar tudinho aí e a gente está mandando brasa. Eu espero que seja muito útil para todos que estão assistindo. E quem chegou aqui até o final, muito obrigado. Aperta aí o like. Não esquece de compartilhar nossos vídeos, tá? De convidar para acompanhar o canal. Vai ter muita coisa legal aí. E outra coisa,
Tá o link aí abaixo para receber meus materiais. Então, todos os materiais que eu for disponibilizando, a gente dá um toque lá para o e-mail que vocês informarem, viu? Então, um beijão, um bom dia, um bom início de semana e muito obrigado pelo apoio e pela atenção, tá? Um abração a todos.